Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! O quê? Tá duvidando de mim? Se eu pegar os culpados, eu mato! Ei, calma, não se assuste. Eu só estou ensaiando uma cena. Neste módulo do telecurso de português, eu faço o papel de um cara que coloca nos outros a culpa de tudo o que acontece. Mas isso foi na teleaula passada. Na de hoje, vocês vão conhecer uma pessoa muito diferente de mim. Vem cá, deixa eu apresentar. É a Maria Cristina. Na teleaula passada, o Marcos aqui recebeu um memorando meu. Hoje eu entro ao vivo. E além de mim, você vai conhecer complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos, mais algumas palavras do dia a dia dos negócios e como usar essas palavras para se comunicar. Então, vamos partir para a briga. Quer dizer, para a teleaula. Eu estava aqui lendo a história que o Machado começou outro dia. Era a história do Marcos, um gerente de produção. O Marcos teve um dia muito ruim. Acordou tarde, tomou chuva, recebeu um memorando reclamando do atraso do serviço. O memorando veio de uma tal de Maria Cristina, da gerência de vendas. Já leu a história? Estava lendo agora. Hoje você vai ficar conhecendo a Maria Cristina. Maria Cristina gosta de acordar cedo. 1, 2, 3, 4. Fazer ginástica e dar uma caminhada. Toma uma ducha, leva os filhos para a escola e vai para o trabalho sem atropelos. Oi, pessoal. Precisamos conversar um pouco. Estou interessada naquela ideia que você falou ontem. Pode ser às 10 horas? Pode. Claudinha, hoje às 14 horas nós vamos fazer uma avaliação global do trabalho realizado através daquele relatório. Certo. Chegou um memorando aí pra você. Eu acho que é do Urso. É, o Marcos. É gerente de produção das caixas amplificadas. A gente chama ele de Urso por causa da braveza. Registro o recebimento do seu memorando. O atraso na entrega ocorre por negligência dos nossos fornecedores, principalmente a Alto Som Limitada. O material que eles nos mandam é muito mal feito. Vossa Senhoria sabe que muitas vezes é melhor fazer de novo do que remendar. A situação só poderá ser resolvida no dia em que aquele pessoal aprender a trabalhar direito. Eu fico pensando, se eles têm que refazer o material, por que é que eles insistem nesses fornecedores? O senhor Marcos incrimina e critica os fornecedores. Mas será que ele diz isso a eles? Ele fez uma avaliação objetiva do trabalho? Houve um diagnóstico? Em caso positivo, o que foi feito para melhorar? Acho que eu vou esclarecer isso com a Alto Som Limitada. Prezado senhor. Richard, dá uma olhada aqui. Você entende mais de linguagem empresarial do que eu. Veja se eu escolhi bem esta palavra. Claudinha, hoje às 14 horas nós vamos fazer uma avaliação global do trabalho. Mas será que ele fez uma avaliação objetiva do trabalho? A palavra avaliação está bem escolhida. O pessoal usa o tempo todo lá no escritório. Agora, o que quer dizer mesmo, é melhor ver no dicionário. Vamos ver. Quero logo aqui no A. A P, a S. A T. A V. Tá aqui. Avaliação. Substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de avaliar. 2. Apreciação, análise. 3. Valor determinado pelos avaliadores. Bom, para entender direito o que é avaliação, principalmente aqui onde diz ato ou efeito de avaliar, eu preciso procurar
avaliar. Vamos lá? Aqui. Acho que o sentido 1, determinar a valia ou valor de, e o sentido 3, calcular, estimar, computar, são os que me interessam. Você se lembra? A Maria Cristina fala de avaliação global e avaliação objetiva. A global envolve todo o trabalho. A objetiva é como uma prova de escola de múltipla escolha. O gabarito já está pronto. Aí, quando o professor corrige, ele faz uma avaliação objetiva. Quer dizer, vendo se o aluno respondeu de acordo com o gabarito. No seu livro, há outras palavras que têm a ver com avaliação, inclusive na carta que a Maria Cristina vai escrever. Veja só. Informamos a Vossa Senhoria que temos tido alguns problemas com o fluxo de alto-falantes. Tarará, tarará. Para esclarecermos a situação, contamos com sua presença em uma reunião no dia 3 deste, às 9 horas, na sala de reuniões desta empresa. Ok. Alô, Patrícia. Dava para você vir buscar uma carta para digitar? É, sou eu que assino. E eu quero um memorando com as mesmas informações para o Marcos Morato, pedindo para ele confirmar a presença na reunião. Obrigada. Assim que o Sr. Silvio da Autosom confirmar a presença, o caso vai começar a se resolver. Pelo menos eu espero que sim. Contanto que o Marcos deixe de lado a postura agressiva de urso e entre no entendimento. Oi. Confirmará, senhor Silvio, sua presença? Deixará Marcos Morato sua postura agressiva de lado? Será a reunião um sucesso? Saberemos na próxima teleaula, porque de agora em diante você vai trabalhar um pouco, Alencar. Será que o Alencar tem ideia como seria um papo da Maria Cristina com o Marcos? Bem, avaliando o que eu sei do Marcos e o que o Machado me falou da Maria Cristina, eu imagino o diálogo dos dois como se fosse uma luta, assim. Já faz 3 meses que a gente combinou a entrega das caixas acústicas, até agora nada. O que está acontecendo, Marcos? Eu te pergunto. A culpa não é minha. Vai perguntar aqueles cretinos da Autosom. Peraí, vocês fizeram uma revisão do material entregue? O quê? Tá duvidando de mim? Se eu pegar os culpados, eu mato. E você? Concorda comigo? Que tal escrever a sua versão do papo entre a Maria Cristina e o Marcos? Mas antes, vamos voltar para o começo da cena texto e aprofundar um pouco. Marcos critica os fornecedores. Maria Cristina gosta de caminhada. Marcos critica os fornecedores e Maria Cristina gosta de caminhada. Gostar e criticar são exemplos de verbos que necessitam de um complemento para completar o seu sentido em uma oração. Quando o complemento do verbo representa coisas ou pessoas, quer dizer, quando ele tem uma natureza substantiva, ele é chamado de complemento verbal. Vamos ver isso melhor nas orações. Marcos critica os fornecedores. Nesta oração, criticar é o verbo. E repare que o seu sentido se completa com os fornecedores, seu complemento verbal. Mas quem critica, critica alguém. Ou alguma coisa, certo? Eu critico os buracos do parque, porque muita gente cai aqui no final de semana, e os buracos no asfalto aí. Eu critico a sujeira que existe na beira da represa. Eu critico a violência, a falta de humanismo, a incompreensão de algumas pessoas. Quando a ligação do complemento verbal com o verbo é feita sem preposição, como em criticar, o complemento verbal tem o nome de objeto direto. Agora vamos analisar a outra oração da cena texto. Maria Cristina gosta de caminhada. Repare que nesta oração, gostar é o verbo. E veja que aqui também o sentido do verbo se completa com seu complemento verbal. No caso, de caminhada. Mas quem gosta, gosta de alguém ou de algo, certo? Peraí. O senhor, por exemplo, tudo bem? Tudo, e você? O senhor gosta do quê? Bom, no momento estou gostando de dar essa caminhada aqui no parque. Gosto de esporte e gosto de estudar. Eu gosto de tudo, da natureza. Eu gosto de trabalhar e de viver. Eu gosto de patinar, gosto de estar aqui ao ar livre, estar aqui tomando um sol, fazer minhas aulas de patinação aqui. Quando a ligação do complemento verbal com o verbo é feita com uma preposição,
Como em gostar, o complemento verbal tem o nome de objeto indireto. Agora vamos dar uma olhada em mais exemplos de objeto direto e indireto. Tchau. 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 Hoje eu cumprimentei os colegas. Na reunião eu vou dizer que vamos atingir aquelas metas. Isso porque o nosso departamento gosta das coisas bem feitas. Eu ainda escrevi uma carta alto som limitada. Eu usei 5 complementos verbais. Repare numa coisa. Os colegas, aquelas metas e uma carta são complementos verbais que se ligam diretamente ao verbo. Não precisam de preposição. Por isso, eles são chamados de objeto direto. Já os complementos das coisas bem feitas e a alto som limitada precisam de uma preposição para se ligarem aos verbos. Das e a. Os complementos ligados ao verbo através de preposições são chamados de objeto indireto. Existem verbos que não precisam de nenhum complemento. São os verbos intransitivos. Maria Cristina acorda cedo. Os verbos que apresentam objeto direto são chamados transitivos diretos. Hoje nós vamos fazer uma avaliação global do trabalho. Os verbos que apresentam objeto indireto são chamados transitivos indiretos. Nós contamos com sua presença. Os verbos que apresentam um objeto direto e um objeto indireto juntos são chamados transitivos diretos e indiretos. Maria Cristina enviou uma carta a Marcos. A cena texto de hoje terminou com a Maria Cristina mandando uma carta para a empresa Alto Som. Ela agora vai aguardar a resposta da carta, confirmando a reunião com o senhor Silvio Bacamarte. Como será que o senhor Bacamarte vai responder? Por carta, telegrama ou telefone? Por carta, a resposta seria mais ou menos assim. Eu acuso o recebimento de sua amável convocação para a reunião do dia 13 deste mês. Em nome da firma, desejo confirmar minha presença para prestar nossos esclarecimentos sobre os problemas levantados em sua carta. Por telegrama, a resposta teria que ser reduzida para caber num formulário como este. E ficaria assim. Acuso o recebimento, convocação, reunião 13 deste. Confirmo presença, prestação de esclarecimentos, problemas levantados. E por telefone? Será que o próprio senhor Silvio Bacamarte falaria diretamente com Maria Cristina? Ou mandaria a secretária ligar para a secretária dela? Tá aí um bom exercício. Imagine uma resposta por carta, telefone ou telegrama. E escreva com suas próprias palavras. Mas antes, dê uma olhada na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as ideias que completam o sentido dos verbos são chamadas de complementos verbais. O complemento verbal, sem preposição, se chama objeto direto. O complemento verbal com preposição se chama objeto indireto. O verbo que não precisa de complemento se chama intransitivo. O que pede objeto direto se chama transitivo direto. O que pede objeto indireto se chama transitivo indireto. E o que pede 2 objetos se chama transitivo direto e indireto. Você também viu mais um pouco sobre a comunicação empresarial. As palavras mais usadas, o tipo de carta e as escolhas para respostas. Na próxima teleaula, o Marcos e a Maria Cristina vão se reunir com o Sr. Silvio Bacamarte. Muita coisa vai ser esclarecida sobre a situação da central acústica e sobre os usos da língua portuguesa. Aguarde e até lá!
Nossa criação é a solução, o verso como espada para vencer a opressão. Empunho palavras e abracadabra, a transformação, a evolução em um só refrão. Porque o que nós queremos? Ser livres quando nós queremos, agora, sem demora, tá na hora, vamos embora. Guerreiros Jorges, Antônios, Franciscos e Marias, transformando em poesia a labuta do dia a dia. A minha relação com os cordéis é desde criança. Eu sempre me interessei pelas histórias das pessoas mais velhas e da nossa comunidade. E isso veio comigo até hoje, quando eu me tornei professora. Quando eu passei na igreja, estava o padre celebrando, o povo ali de joelho, chuva a Deus estava clamando. O padre veio de lá, ao povo recomendando, quem chorar para as lágrimas, garrafa e vá guardando. O aluno da Educação do Jovem Adulto do Colégio Ana Nery, eles são oriundos da zona rural, que é agricultor, que trabalha durante o dia e chega cansado na escola. Com 15 anos eu parei de estudar, eu fiz até a 4ª série. Na verdade eu nunca estudei, nunca entrei na sala de aula. Fui trabalhar para meu irmão, pintando tamanco. Trabalhei muito na roça, com enxada. Eu sempre tive vontade de aprender a ler. E aí eu disse, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu faço é entrar numa sala de aula. Nem que seja só para ver e não entrar mais nunca, mas eu entro. Olá, turma! Olá. Então, hoje nós vamos iniciar uma aula sobre Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Foi um dos maiores cordelistas do Nordeste e, assim como muitos de vocês, ele teve uma infância muito difícil. O cordel foi o preferido dos alunos pela própria produção, ser voltado para a história de vida deles, né? A história de vida dos pais dele, das famílias dele. Então seria um pontapé para fazer com que o meu aluno despertasse o desejo pela leitura. Se você pegar um conto e um cordel, você vai visivelmente ver a diferença. Conto de fadas, pra gente, não existe. O cordel sim, o cordel conta a nossa história. O cordel conta a história da nossa comunidade.